Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Estou gravando este vídeo num sábado, 18 de janeiro de 2025. Ontem, dia 17, a TV Caminho Livre completou 8 anos de existência. Eu dou glória a Deus. Eu rendo louvores ao nosso Deus soberano, a quem pertencem glória, majestade, império e soberania sobre todo o universo, por esses 8 anos de existência. Estamos aqui há 8 anos pregando o Evangelho do Reino. Nunca escondi de ninguém que eu sou um adepto da teologia reformada, que pejorativamente é conhecida como teologia calvinista, a qual muitos atribuem algumas coisas que não são verdades, né? Dizem que a teologia calvinista é herética, que é diabólica, enfim, uma série de coisas que não condizem com a verdade. Nunca escondi isso de ninguém, que eu sou, no que diz respeito a evangelho, né? Porque eu não sou calvinista, eu não sigo a teologia reformada em todos os aspectos, em todas as suas proposições ou postulados, mas no que diz respeito a evangelho, eu sou 100% reformado. Não significa dizer que a gente segue Calvino, não é isso, ou que segue Lutero, ou que segue quem quer que seja. Nós seguimos Jesus Cristo, né? Assim como eu creio que quem diz que não é calvinista, não segue Armínio, né? Afirmam seguir Jesus Cristo. Então vamos lá, gente. A gente continua objetando aqui as falas do pastor Tiago, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não estou fazendo juízo de valor do pastor Tiago, embora ele esteja sendo mentiroso, ele esteja sendo desonesto quando fala de teologia reformada. Fala que evidencia ignorância quanto a alguns pontos fundamentais da teologia reformada, certo? Então vamos lá. Eu separei mais um trechinho aqui. Peço que você tenha paciência. É necessário a gente ouvir atentamente os argumentos dos nossos opositores para que depois a gente não invente absolutamente nada, né? Ele continua sendo desonesto e nós vamos objetar mais algumas desonestidades da parte dele. Então vamos escutá-lo com muita atenção, ok? Vamos lá. Ops. Não é isso aqui não, gente. Só um minutinho aqui. Eu confundi as coisas aqui. Eu botei para gravar, na verdade, vamos ouvir. Então não depende da escolha dele. Depende da escolha de Deus. Então o que ele tem que fazer? Nada. Ele vai crer. Por que ele vai crer? Porque Deus enviou a graça. Nem o ato de crer é dele. Ele não tem que fazer nada, porque é de graça. Ele não tem que fazer nada. Agora, esse sistema só tem lógica se houver uma predestinação por trás. Agora, o que acontece? Vá em qualquer livraria evangélica e procure livros metodistas lá. Talvez você vai encontrar alguma coisa dentro dos livros da Assembleia de Deus, que também tem um viés arminiano, né? Mas a maior parte dos livros que você vai encontrar numa livraria evangélica são livros de teologia reformada, que eu me refiro aqui, teologia luterana e teologia calvinista, que trabalham com essa engrenagem da salvação. Aí a pessoa, não, eu não quero saber de predestinação, eu quero saber de justificação. E aí, muitas pessoas, às vezes adventistas, anciãos, pastores, estão há anos, décadas, lendo teologia reformada e são influenciados pela justificação, pela fé, da teologia reformada. Aqui é o primeiro ponto. Na teologia reformada, só existe justiça forense. Não existe a justificação transformativa. Esse é um ponto aqui importante. É só o forense, tá tudo bem, mas John Wesley fala da transformativa. John Wesley resgatou mais verdades na santificação. Então vamos lá. Então quando você fala assim, eu só quero aqui a justificação pela fé dos grandes heróis, Martinho Lutero, Calvino, que
fizeram progressos, mas não tinham a luz toda. E eles puxam essa verdade de justificação de Lutero e Calvino para dentro da igreja, como se tudo fosse só aquilo ali. Eles esquecem que para aqueles homens chegarem àquela conclusão, estavam trabalhando com predestinação. Só que no sistema adventista, não existe uma predestinação. Não existe. Quem define se a pessoa vai ser salva ou vai se perder é ela mesma. Ficamos por aqui porque tem mais, tá? Tem muito mais coisa para ser objetada aqui. Mas ficamos só nessa parte aqui, né? E só essa parte aqui já renderá um vídeo significativo. Ele disse algumas inverdades de novo aqui, né? Especialmente quando ele fala sobre justiça transformativa. Eu confesso a vocês que a primeira vez que eu ouço essa expressão, justiça transformativa. Por que ele se utiliza dessa expressão, justiça transformativa? Porque ele diz que o ensino de justificação pela fé dos calvinistas e luteranos são baseados na justiça forense, ou seja, você não precisa fazer nada, né? Você não faz nada, é Deus que envia a graça e através da graça você crê, certo? Então, para se salvar, você não precisa fazer nada. Então, eles vão dizer que, em função de nós, calvinistas e luteranos, aceitarmos essa premissa de que a salvação é de graça, é gratuita, a gente não precisa fazer nada, nós não proclamamos, nós não postulamos, nós não produzimos nenhuma teologia que expresse, que enfatize a necessidade de santificação. Veja como isso é uma mentira. Veja como essa fala é tremendamente mentirosa. Mentirosa ao extremo. Eu diria até que com uma boa chance de estar certo, uma boa probabilidade de estar certo, que esse homem nunca leu nenhum livro de Calvino. Não, nunca leu. Veja, eu estou apostando aqui que esse homem nunca leu um livro de Calvino que trate de salvação, que trate de evangelho. Nunca leu. Para dizer tal bobagem de que a teologia reformada ela não postula nenhum tipo de ênfase na santificação das pessoas, nunca leu Calvino, nunca leu os grandes reformadores, nunca leu nada. Absolutamente nada, para dizer que nós enfatizamos a salvação só e tão somente só pelo ponto de vista forense, ou seja, é pela graça que nós somos salvos. Ela é de graça, graça gratuita. Ou seja, isto é um fato bíblico. Agora, dizer que nós só enfatizamos este aspecto deste fato bíblico, isto é desonestidade da sua parte, Tiago. Você está mentindo, Tiago. Você está mentindo. Um pastor adventista que tem mestrado em teologia, que está na obra até hoje, está defendendo, né? Você está defendendo a sua denominação, a sua organização que é corrupta. Tudo bem para você, né? Tudo bem, continue defendendo, mas fale a verdade. Não minta. Não minta. Olha, que coisa estranha essa dizer que a teologia reformada não preza pela ênfase na santificação da vida das pessoas. Você deve estar de brincadeira, né? Fazendo uma piada de muito mau gosto, né? Você está sendo desonesto, muito desonesto. Você é desonesto quando você diz também que nós postulamos que o ato de crer não é nosso. Pois veja só, nós vamos abrir a Bíblia de novo para mostrar para você, Tiago, para mostrar para você que a gente não tem medo da Bíblia, a gente não tem medo da palavra de Deus, nós não temos medo nem daqueles que distorcem os sentidos da palavra de Deus, como é o caso daquele debochado lá do CACP, que é arminiano também, Tiago.
É arminiano também e já disse que encontrou 9 motivos, 9 razões pelas quais ele entende que um adventista não pode ser salvo. Eu, calvinista, já acho que muitos adventistas podem ser salvos, porque salvação é uma coisa de Deus, não é coisa do homem. Muitos adventistas serão salvos. Olha só como é interessante, né, Tiago? Por que você não direciona as suas mentiras, as suas desonestidades para o careca lá do CACP, debochado, que é fraquinho em teologia também, é muito fraquinho em teologia, coitado, eu tenho dó dele, tenho pena da congregação que recebe as instruções daquele debochado lá do CACP, aquele carequinha lá do CACP, é fraco demais da conta, muito fraco. Você também, Tiago, é fraquíssimo em evangelho. E vou mostrar para quê? E vou mostrar aqui por que você é fraco, além de fraco, desonesto, mentiroso, né? Então vamos lá, olha aqui, vamos começar. Começar aqui do final. Você diz que quem decide quem se salvará ou se perderá é a própria pessoa, né? Porque Deus, segundo nós, né, ele salvaria na marra, né? Eu já no meu vídeo anterior eu já falei sobre isso, não quero voltar a esse assunto, do na marra. Isso é ridículo, cara, isso é patético demais. Não vou oferecer um cafezinho para você, Tiago, porque eu sei que você não toma. Se fosse um chá, eu ia oferecer para você. Mas vamos lá. Quem decide é a pessoa. Eu vou só ler 2 textinhos aqui e a gente vai continuar nos argumentos dele, tá? Vamos lá. Romanos 9,16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Não depende de quem quer nem de quem corre. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu, não é Calvino, não é Lutero. Não depende de quem quer. Você falou que quem decide a salvação, ou seja, a salvação ou a perdição, depende da própria pessoa. Foi você que disse aí no final da sua fala que eu gravei até agora, nesse trecho, né? Mas a Bíblia está dizendo que não depende de quem quer ou de quem corre. Não depende de nada, nem de ninguém. Aí, Paulo, para dizer isso aqui, ele teve que dizer isso aqui antes, ó. E os gêmeos, falando sobre Esaú e Jacó, ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal. Não praticaram ainda nem bem nem mal, porque estavam no útero da mãe. Tiago, você se lembra desse detalhe, né? Estavam no útero da mãe. Então, Paulo tem que enfatizar que Deus já havia feito uma escolha soberana, né, sobre os papéis que os dois deveriam desempenhar. Sem obras nessa história. Ele diz aqui, ó, para que o propósito de Deus quanto à eleição... Propósito? Então quer dizer que Deus tem um propósito quanto à eleição? Na qual está envolvida e inserida a questão da predestinação? Deus tem um propósito? E o que ele quer com esse propósito? Que este ensino prevaleça, Tiago. Ou você não... A sua Bíblia está diferente? Está diferente a sua Bíblia? Então ele diz, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Aí ele vai citar, Paulo vai citar um texto lá de Gênesis, né, referente aqui a essa questão dos dois, Esaú e Jacó, quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Paulo cita esse texto veterotestamentário e o enquadra aqui dentro do seu argumento. Um argumento que não permite que nós entendamos que Deus faz as suas escolhas, porque só Ele tem direito de fazê-las, baseado em obras. Este é o argumento que Paulo imprime, ele expressa aqui, ele promove. Por isso ele vai dizer aqui no verso 14, algo que se você estivesse lendo ou ouvindo Paulo na sua época, você objetaria. Que diremos então? Que Deus é injusto? Por ele fazer isso, escolhas, e não com base em obras, Deus seria injusto, Tiaguinho? Hein? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés. Então Paulo vai citar mais um texto veterotestamentário. Com que propósito? Com o propósito de demonstrar textualmente que Deus tem a prerrogativa de fazer escolhas e Ele escolhe quem Ele quer.
Por isso que ele vai dizer no verso 16, não depende de quem quer nem de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então ele cita, Paulo cita Moisés aqui, olha, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Deus é injusto por isso. Então, na sua visão seria, né, o Tiaguinho? Não é? Não seria injusto? Porque quem decide, né, a salvação, a perdição de uma pessoa depende da sua própria escolha, não é? Porque você nunca entendeu as implicações do pecado de Adão, você nunca entendeu as implicações de coisas como essa que nós vamos ler aqui de novo para você. A gente tem que estar esfregando Bíblia na sua cara, né, Tiaguinho? Que vergonha, né? Um leigo, que sou eu, um cara que não detém título teológico nenhum. Ah, eu tenho um títulozinho aqui teológico, mas é bobagem, né? Você é mestre em teologia, cursou 6 anos de teologia para obter o seu mestrado, né? Que se conclui, Romanos 3,9. Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Por que Deus tem que escolher, Tiago, e não a pessoa? Porque todos estão debaixo do pecado. Qual o salário do pecado, Tiaguinho? Não é a morte eterna? É morte eterna. Quem está debaixo do pecado está sob a condenação de morte eterna. É por isso que, humanamente falando, ninguém tem condição de sair dessa condição por si mesmo. Não, a salvação, a perdição da pessoa depende dela mesma, da escolha que ela faz. Nós mostramos para você aqui que Paulo, ele continua dizendo coisas com as quais você não concorda, né, Tiaguinho? Eu acho que o livro de Romanos na sua Bíblia deve estar bem esfaceladozinho, né? Deve estar com alguns borrões aí em alguns capítulos, né? Alguns trechos, na verdade. Porque Paulo vai dizer aqui no verso 10, ó Tiaguinho, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há justo sobre a face da terra. Não há quem entenda. Como é que o cara vai decidir por Deus se ele não entende o evangelho? Se o próprio Paulo em 1 Coríntios 2,14 diz que a gente só compreende as coisas de Deus através do Espírito Santo. A pessoa natural não tem condições naturais, humanas, de entender o que é evangelho. Como é que ela pode escolher se ela não sabe o caminho que ela vai seguir? Ela não entende. Como? Responda para mim, ô mestre. Então, Paulo diz mais, não há quem busque a Deus. Se a salvação, a perdição da pessoa depende da escolha dela, como é que fica aqui, ó? Porque Paulo está dizendo, não há quem busque a Deus. Citando aqui o profeta. Não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Então quer dizer que você nunca entendeu isso? Você nunca entendeu isso, Tiaguinho? Que a escolha para a salvação depende única e exclusivamente de Deus? Porque todos se desviaram. E Paulo vai dizer aqui na frente, no versículo 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, sem exceção. Todos, sem exceção. Por isso que ele vai dizer aqui, eu estou, evidentemente, andando rápido aqui, né, sendo bem objetivo, bem sucinto, porque eu poderia ficar uma semana aqui nesse tema, né? Por isso que ele vai dizer mais na frente aqui, Tiaguinho, em Romanos 5,18, o seguinte, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação da vida. Uma só ofensa, Tiaguinho. Uma só ofensa produziu juízo de condenação para quantos? Todos os seres humanos. Sou eu, o calvinista, que estou dizendo? Não, é a Bíblia que está dizendo. Esse texto deve estar borrado na sua Bíblia também, né, Tiaguinho? Esse texto deve estar borrado na sua Bíblia, né? Vamos a um outro detalhe que você citou aqui, né? Nem o ato de crer é nosso, então, nós ensinamos isso, que nem o ato de crer é nosso. E Deus envia a sua graça e a gente crê, né? Mas isso aí está certo. E eu vou mostrar por que está certo. Você quer ouvir, Tiaguinho? Até agora você não abriu a Bíblia. Você não abriu a Bíblia em nenhum momento para refutar a teologia calvinista. Eu estou aqui já no terceiro vídeo, se não me falha a memória, fazendo objeções claras, pontuais a você, às suas falas, abrindo a Bíblia. E mostrando por que nós cremos no que cremos. Por que nós pregamos aquilo que cremos e não o que você diz que nós cremos.
Nós estamos ensinando o que a Bíblia diz, e não o que você diz que nós estamos ensinando, porque você é desonesto. Isso, infelizmente, eu tenho que dizer a seu respeito, Tiago. Você é desonesto. Então vamos lá. Então o ato de crer não é nosso. Então Deus tem que enviar a graça dele para a gente crer. Porque se Deus não fizer isso, né? Então ninguém crê. Realmente ninguém vai crer. Sabe por quê? Vamos começar aqui fazendo criando e promovendo mais uma linha de raciocínio bíblica. Primeiro, lendo Atos capítulo 13, versículo 48. Olha, o adventista inverte esse sentido aqui. Aquele Vailate também, aquele Carlos Vailate, que é outro bobão, aquele boboca, que entende mais de grego do que os próprios gregos, né? Ele inverte. Ele inverte aqui a ordem dos fatores aqui, né? E compromete todo o resultado, todo o produto. Atos 13, 48 para você aqui, Tiaguinho, ó. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Santo Agostinho, falando sobre esse texto aqui, ele disse o seguinte: os eleitos não foram escolhidos porque creram. Que é o que diz Vailate, é o que diz o Careca, da CACP, é o que diz o pastor Elias, doutor em teologia da Assembleia de Deus. Inclusive você cita a Assembleia de Deus aqui, né? Assembleia de Deus deve estar certa também para vocês adventistas, né? Além dos metodistas, e daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, Agostinho disse, olha, os eleitos não foram escolhidos porque creram, mas para que possam crer. É o que o texto bíblico está deixando claro. Só um minutinho, gente. Show gripe. O texto deixa claro. Diante da pregação de Paulo e Barnabé, quem creu? Somente os que foram destinados para a vida eterna. Esses creram. Não inverta, não distorça a Bíblia. Não distorça o sentido da Bíblia. Não inverta a posição dos fatores aqui, a ordem dos fatores, porque você, se fizer isso aqui, você vai comprometer o produto final, que é um entendimento final. Só creram porque foram destinados. Certo? É isso que o texto está deixando claro. E aí, eu leio um outro texto, mais 2, 3, 4, para deixar claro para você que a salvação só se concretiza quando Deus realmente faz a sua escolha. Porque todos estão condenados. Todos. Todos estávamos condenados. Todos estávamos debaixo da condenação do pecado. Por isso que Deus tem que escolher, porque todos estavam perdidos, todos estavam condenados, ninguém tinha poder, nem capacidade natural para poder escolher. Né? A Bíblia é clara em dizer isso. Eu citei 1 Coríntios 2,14 aqui, deixando claro que uma pessoa natural não compreende as coisas do Espírito, as coisas do Evangelho, não é? Porque elas só podem ser compreendidas a partir do momento em que o Espírito Santo nos ajuda a entendê-las, a compreendê-las, quando ele produz em nós o quê? O arrependimento, a fé, o novo nascimento. Aí eu chamo a sua atenção, Tiaguinho, já que você quer bater na tecla de que Jesus veio salvar todos. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, diz assim: orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más. Eu oro. Eu oro por isso aqui, ó. Eu oro a Deus para que a gente fique livre de Lula e de Moraes. Eu oro. Eu oro porque a Bíblia está pedindo para que eu ore aqui. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más. Porque a fé não é de todos. Por que eu devo orar para que a Deus pedindo para que a gente se veja livre das pessoas perversas e más? Porque a fé não foi destinada a todos, Tiaguinho. A fé não é de todos. Quem está dizendo isso aqui é um calvinista? É calvinista? É teologia reformada isso aqui? É? Ou isso aqui é Bíblia? Ou isso aqui também está borrado na sua Bíblia, Tiaguinho? Responda. Está borrado esse texto?
Atos 13:48 deixa claro, creram todos os que foram destinados para a vida eterna. Somente esses que foram destinados creram. E Paulo está deixando claro aqui que a fé não é de todas as pessoas. Não foi direcionada a todas as pessoas. Isso aqui é coisa de Calvino? Hein? Ou isso aqui é Bíblia? E que você ainda não entendeu, não compreendeu. Você nega isso aqui. Se você passa por esse texto, você nega esse texto aqui, meu irmão. Outro texto que eu gostaria de ler. Já que Paulo está falando lá atrás, em Atos, que só creram os que foram destinados para a vida eterna. E aqui em Tessalonicenses, ele está deixando claro que a fé não foi direcionada a todos. A fé não é de todos. Não foi direcionada a todos. Somente aqueles que foram destinados para a vida eterna. É a Bíblia que está falando, irmão. Não é um calvinista que está falando isso aqui, não. Então, já que a fé não é de todos, para quem, objetivamente, especificamente, a fé foi destinada? Você crê na Bíblia? Tiago, eu tenho que fazer essa pergunta imbecil para você, porque parece que você não crê na Bíblia, ou então a sua Bíblia é diferente da nossa, né? Ou então a sua Bíblia está extremamente borrada. Tito, capítulo 1, verso 1. Já que só creram quem foi destinado para a vida eterna, os que foram destinados para a vida eterna, e a fé não é de todos, não é de todos, não foi direcionada a todos, ela foi direcionada a quem então, Tiaguinho? Tito 1:1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus. Veja, só com a leitura desses 3 textos aqui eu mato a sua charada. A fé foi direcionada aos eleitos. Creram todos os que foram destinados para a vida eterna. Não foram destinados à vida eterna porque creram. É o contrário. Eles foram destinados para a vida eterna. Eles creram porque foram destinados para a vida eterna. Eles creram porque já tinham sido destinados. Eles foram destinados por quem tem a prerrogativa de destinar. Ou, uma coisa que você não gosta, né? Predestinar. Só quem teve a prerrogativa de predestinar é que poderia destinar esses que creram na pregação de Paulo e Barnabé. A fé não é de todos. Aí você diz uma verdade, você diz uma inverdade aqui, dizendo o seguinte, que nós afirmamos que nem o ato de crer é nosso. É ridículo, né? Nem o ato de crer é nosso. Aí, rapidinho, só para matar a sua charada de forma rápida, certeira, eu leio para você Romanos 10, primeiro eu leio aqui no versículo 17. Assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Veja, Tiaguinho, o negócio é o seguinte, a fé vem. Significa que a fé não vai. Se a fé não vai, significa que eu não produzo fé para poder enviá-la. Ela não vai. Por que ela vem? Ela vem porque não procede de mim. Será que você consegue, com seu cérebrozinho de feijão aí, entender essas questões envolvidas no texto aqui, bíblico? Olha, e a fé vem. Vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Cristo. Agora, um outro pontozinho aqui. Um outro parêntese que eu abro aqui. Se todos os que ouvem a palavra da pregação, a palavra de Cristo, transmitida por um pastor, até mesmo por você, não creem em Jesus Cristo, a palavra de Deus está mentindo então? Porque a palavra de Deus está dizendo, e assim a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Cristo. Então todos que ouvem a palavra de Cristo, eles creem em Jesus Cristo? A gente sabe que não, né? Isso significa o quê? Significa que só crê quem foi destinado para a vida eterna. É o que Paulo está falando. A fé não é de todos, ela foi destinada para os eleitos. A fé vem. Vem de quem? De quem que a fé vem? De quem que a fé vem?
E você diz aí que nós, calvinistas, ensinamos que nem o crer é nosso. Aqui mesmo em Romanos capítulo 10, aí atrás um pouco, ó, no versículo 10, Romanos 10, 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Veja, coração e boca de quem? Que o profeta, que Paulo tá dizendo aqui. Coração e boca de quem? Hã? É coração e boca do crente. Então, ao contrário do que você disse que nós ensinamos, que nem o ato de crer é nosso, eu estou afirmando aqui, em nome da teologia reformada, que você não conhece, que o ato de crer é nosso, sim. O ato de crer é nosso. Porque a Bíblia está falando claro aqui, ô Tiaguinho. Romanos 10, 10, eu vou ler de novo para você. Deixa eu ler de novo. Você deixa? Se eu tivesse num debate com você, com tempo marcado, né? Aquela coisinha já tudo determinadozinho, eu acho que eu não teria essa chance, né? Mas eu vou ler de novo para você, já que nós estamos num canal que é livre, e que não tem medo da palavra de Deus, eu vou ler de novo para você. Você quer prestar atenção aqui, ó? Porque com o coração, coração de quem? É o meu. É o seu coração. Se você é uma pessoa que crê verdadeiramente em Jesus Cristo, é o coração dessa pessoa. Ou seja, o que é o coração aqui? O que é a cardio aqui, o cardios? É a mente. É a própria pessoa que crê. O ato de crer é dela. Ó, com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa para a salvação. Então, o ato de crer com o coração é a causa. E o confessar com a boca, a própria boca, é o quê? Um efeito. Então, o crer se processa em nós, sim. E nós ensinamos isso muito claramente. Nós, reformados, ensinamos isso muito claramente, Tiaguinho. Deixa de ser mentiroso, Tiaguinho. Para de ser desonesto. Seja honesto. Outro texto que eu quero ler com base nesse tópico da fé, do crer. Vamos para Efésios? Vamos para Efésios? Porque me parece que vocês não gostam de firmar o intelecto de vocês em alguns textos. Porque me parece que alguns textos aqui, especialmente de Paulo, são muito ofensivos para vocês adventistas, né? Para vocês arminianos de um modo geral. Parece que eles são muito ofensivos para vocês, não é verdade? Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês. É dom de Deus. O que não vem de nós? Primeiro, graça. Não sou eu que produzo graça para mim mesmo. Segundo, o que não vem de mim? Fé. Lembra-se de Romanos dizer que a fé vem? E Paulo está aqui em Efésios de outro modo dizendo que realmente isto não procede de mim. O que não procede? Primeiro, graça. Segundo, fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Que mais que você quer, menino? Olha, não dê obras. Ele está falando de quê mesmo? De salvação. Ele não está falando de santificação especificamente aqui, não. Ele está falando de salvação. Ó. Não dê obras. O que não pode ser por obras? Salvação. Aquilo que você chama de justiça transformativa aqui na sua fala imbecil. Na sua fala imbecil. Não dê obras para que o quê? Para que ninguém se glorie. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ninguém. Por que ele não divide a sua glória com ninguém? Porque a salvação pertence a ele. E somente a ele. Salvação é assunto de Deus, é projeto de Deus. É obra de Deus, não sua, Tiago. Não de ninguém. Então, ninguém pode se gloriar nessa questão.
Não, Deus agiu primeiramente comigo e eu fiz a minha parte. Foi o que eu aprendi o tempo todo dentro da Igreja Adventista. Que a salvação depende de uma sinergia entre Deus e eu. Entre eu e Deus. Deus faz a parte dele e eu faço a minha, porque senão não tem salvação. Né? E aí, pelo fato da gente dizer isso, especificamente sobre a salvação, sobre a justificação pela fé, que é forense mesmo, é de graça mesmo, e você não faz absolutamente nada, a não ser o quê? A não ser o quê? A não ser se arrepender, que é processado em você, e crer, que também é processado em você. Mas nem arrependimento, nem fé procede de você. Veja, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Olha, qual a parte desse texto aqui que você não entendeu? Não de obras para que ninguém se glorie. Qual a parte disso aqui que você não entendeu também, Tiaguinho? Qual a parte disso aqui? Hein? Qual a parte disso aqui que você não entendeu? Aí você diz mais coisas aqui, né? Ah, outra coisa que ele diz aqui, gente, se vocês percebem, eu vou repetir mais ou menos o que ele disse aqui, olha. Ele disse que pastores e anciãos adventistas estão procurando as livrarias evangélicas e estão sendo influenciados pela literatura reformada. Agora eu pergunto aqui, olha gente, por que pastores e anciãos da igreja adventista estão procurando as livrarias evangélicas onde são vendidos boa parte dos livros, eu diria que, sendo bem generoso com o outro lado, 70% dos livros que estão ali são livros produzidos pela teologia reformada, né? Mas por que será que pastores adventistas e anciãos adventistas, leigos de um modo geral, estão sendo influenciados pela teologia reformada? Por que será? Eu queria muito saber por que um pastor frequenta uma livraria evangélica e estão sendo influenciados. Eu queria muito saber. Teve uma vez, eu estava na igreja adventista, era jovem ainda, tinha uns 19 anos mais ou menos. Eu já estava há 1 ano dentro da igreja adventista. E eu sempre fui curioso, sempre gostei de ler, né? Ler é um prazer. Ler para mim é um prazer. Aí fui numa livraria evangélica aqui no centro de Goiânia. E essa livraria pertencia à igreja batista, arminiana e tal, beleza. Mas assim, tinham livros lá da teologia reformada. Que se não tiver, não tem negócio, não vende. Ah, meu Deus do céu, não vende. Sabe quem que eu encontrei na livraria? Inclusive ajudei o rapaz a preencher uma notinha, porque ele, como pastor, precisava de uma nota para poder depois requerer lá o reembolso na associação, ou seja, lá na União. Pastor Bulhon. Eu auxiliei o vendedor a escrever o nome Alejandro Bulhon. Ele não sabia como escrever e o pastor Bulhon, o português dele ainda era bem fraquinho. Por que será que o pastor Bulhão estava comprando livro na livraria que não era adventista, hein? Ai, meu Deus do céu, por que será? Não seria porventura porque a teologia adventista em termos de justificação pela fé é uma merda? Perdão da palavra, mas já falei, pronto, acabou. É pobre? Ah, meu Deus do céu, é brincadeira. Então quer dizer que os pastores e anciãos da igreja adventista estão sendo influenciados pela teologia reformada no que diz respeito à justificação pela fé? É por isso que você fez esse vídeo imbecil aí, Tiaguinho? Ai, ai. Outra coisa que ele falou que é interessante, John Wesley, ele resgatou mais verdades na santificação, né, no que diz respeito a esse assunto, santificação. É mesmo. John Wesley resgatou mais verdades acerca da santificação. Uma vez o Elias me disse algo que eu gostaria de saber qual foi a fonte, né, na qual ele bebeu para poder me dizer se algo acerca do John Wesley. Eu ainda quero perguntar isso para o Elias, para ver se depois eu consigo citar a fonte dele aqui. O Elias me disse, e o Elias não é de mentir, provavelmente ele leu a respeito, o Elias me disse que perto da sua morte, o metodista John Wesley, na verdade foi o
criador do metodismo, né? Perto da sua morte, John Wesley teria afirmado que nunca conseguiu viver 100% o que pregava acerca da santificação. Por que será que John Wesley, um homem de Deus, eu não estou falando que John Wesley não era homem de Deus, não. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Mas ele era arminiano, sim. Criador do metodismo, arminianíssimo, né? Então tá. Por que será que John Wesley teria afirmado que não conseguiu viver tudo aquilo que ele pregou acerca da santificação? Por que será? Perto da sua morte. Hein? Queria te perguntar, Tiaguinho, será que você poderia responder essa pergunta? Outra coisa. Então quer dizer que John Wesley é nosso modelo? Os metodistas estão certos? Responda. Os metodistas estão certos, Tiaguinho? Hã? E Ellen White veio de lá, né? Veio do metodismo, veio para o adventismo. Afinal de contas, vocês concordam com o quê? Vocês e o metodismo e a Assembleia de Deus. Ele colocou até a Assembleia de Deus nessa salada aqui, né? Vocês concordam no quê mesmo? De que a justificação pela fé, não, ela não é só forense, né? Tem obras no meio da justificação pela fé, não é verdade? Tem obras. É o que a gente deduz da sua fala, Tiaguinho. É o que a gente deduz da sua fala. Você diz também que o Calvino e Lutero não tinham toda a luz. Não tinham toda a luz. Aí eu te pergunto, quem recebeu toda a luz acerca do evangelho? Quem? Quem recebeu toda a luz? Toda a luz. Por um acaso foi Ellen White? Hein, Tiaguinho? Por acaso foi Ellen White que recebeu toda a luz acerca do evangelho? Você tem a coragem de dizer isso? Você teria coragem de gravar um vídeo e dizer que Ellen White recebeu toda a luz? Já que você disse que Calvino e Lutero não receberam toda a luz? Vocês afirmam que vocês são uma espécie de continuação da reforma. Em que aspectos vocês são uma continuação da reforma? Se o que vocês fazem é desfazer o que a reforma fez, em termos de justificação pela fé. É exatamente isso. Vocês desfazem aquilo que a reforma conseguiu. Aí vocês dizem que vocês são a continuação da reforma. Vocês são a reforma da reforma. Né? A reforma da verdade para o erro, só se for. Só se for, da verdade para o erro. E você é um crítico da predestinação, sabe por quê, Tiaguinho? Um cara preconceituoso em relação a esse assunto, que Deus quer que prevaleça, segundo Romanos 9, versículo 11, que eu li, né? Ele quer que prevaleça, porque foi através da predestinação que a salvação se concretizou na vida dos crentes. Estou mostrando para vocês aqui. Estou mostrando para você, Tiaguinho. Já é o terceiro vídeo que eu gravo mostrando isso para você aqui. Então, predestinação seria uma espécie de ilusão ou delírio? Calvinista, reformado? Luterano, calvinista? É uma ilusão? É um delírio? Quer dizer que você deve ter riscado a expressão predestinação da sua Bíblia. Eleição também você deve ter riscado, né? Não é mesmo? Ah, outra coisa que você citou que eu achei muito interessante. Eu estou terminando o vídeo, tá, gente? Outra coisa que você citou que eu achei muitíssimo interessante. Então existe um sistema teológico adventista? Exclusivamente adventista? Você que citou. No sistema adventista não existe predestinação. Você sabe muito bem que não é só no sistema adventista. Você sabe muito bem que não é só no sistema adventista que não existe predestinação. No sistema arminiano não existe predestinação. No sistema pelagiano não existe predestinação. No sistema metodista não existe predestinação. No sistema assembleano não existe predestinação. Batistas, metodistas, assembleanos e outros que são arminianos também não concordam com predestinação. Mas você diz que no sistema adventista, então quer dizer que você se baseia única e exclusivamente no sistema adventista. O sistema adventista é o sistema teológico, ou seria o sistema teológico único que deve ser seguido, né? Então o sistema adventista é o caminho, Tiago? Eu perguntaria para você. É o caminho? E voltando àquele assunto de você ter dito que nós não ensinamos uma justiça transformativa,
a primeira vez que eu ouço essa expressão, justiça transformativa, você quer dizer com isso que nós não damos ênfase à santificação, né? Sabe por que isso? Primeiro porque você é um ignorante, você não sabe distinguir justificação de santificação. Primeiro tem esse detalhe. A justificação se dá única e exclusivamente pela fé mesmo, pela graça. E a Bíblia diz, eu li para você, que isso não vem de nós, é dom de Deus. É de graça mesmo, você não precisa fazer nada. Nada. Agora, o crer se processa em nós não porque ele procede de nós. Não, o crer não, a fé. O crer procede de nós, mas a fé não procede de nós. Olha como é interessante esse assunto. A fé vem, e é através da fé que vem que eu passo a crer. Então o crer, ele se processa em mim, assim como o confessar se processa em mim e através de mim. Agora, eu não preciso fazer nada. Não preciso fazer nada para me salvar mesmo, não, para ser justificado. É de graça. Ou você não entendeu isso ainda? Que é de graça. Paulo diz aqui, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Você diz lá na frente, eu não vou tratar disso agora, vou deixar para tratar disso no outro vídeo, você diz que o crer é obra. Então quer dizer que o ladrão na cruz fez uma única obra, e por isso, por ter realizado essa única obra, ele foi salvo, né? Porque ele creu em Jesus Cristo lá na cruz e foi salvo. Você crê nisso, né? Que ele foi salvo. Então, você diz que crer é uma obra. Ai, meu Deus do céu. É uma obra. Ainda que você consiga elaborar uma linha de raciocínio que se aproxime disso, de que crer é uma obra, eu perguntaria, obra que foi causada pelo quê? Porque a obra é uma reação. A obra é uma reação, é um efeito que teve um antecedente causal. O que foi que causou, então? O que teria causado, segundo você, a obra de crer em Jesus Cristo? O que teria causado essa obra de crer? É aí que você cai do cavalo, né? É aí que você cai do cavalo. É aí que você cai do cavalo. Bom, encerrando o vídeo, eu leio... Só vou ler isso aqui, porque eu não tenho tempo de ler tudo. Acerca da santificação. Para nós é um assunto sério, grave. Ninguém que é verdadeiramente crente em Jesus Cristo, que recebeu a operação verdadeira do Espírito Santo no sentido de fazer dessa pessoa uma nova criatura, que verdadeiramente se arrependeu e creu em Jesus Cristo por obra do Espírito Santo, ninguém é infrutífero, é estéril no que diz respeito a produzir frutos, a produzir algum tipo de ação em benefício dos outros. Não em benefício de Deus, porque Deus não precisa disso. Ele vai expressar a sua fé fazendo alguma coisa. Fazendo alguma coisa. Não existe cristão assim, ó. Não existe isso aqui não, ó. Cristão de braços cruzados, que viva de braços cruzados sem fazer absolutamente nada. Isto sim é um delírio, isto sim é uma ilusão. Eu leio aqui Romanos 6, 22. Agora, porém, libertados do pecado, ele estava escrevendo para uma igreja de crentes em Roma, libertados do pecado. Por que esses crentes em Roma foram libertados do pecado? Porque creram em Jesus Cristo. E Paulo vai dizer aqui no capítulo 6 que quando eles creram em Jesus Cristo, o que aconteceu com eles? O que aconteceu com o aspecto terreno, humano, né, deles? Morreu com Cristo. Então, quando Cristo estava na cruz, nós estávamos junto com Cristo. Os crentes em Roma também estavam junto com Cristo, morrendo na cruz. Depois foram sepultados com Cristo. Quando Cristo estava lá naquela tumba, cedida por José de Arimateia, nós estávamos com Cristo lá naquela tumba. Paulo vai dizer isso. Mas quando Jesus ressuscita no terceiro dia da semana, no terceiro dia, né, num domingo, nós ressuscitamos com ele. Paulo vai dizer isso aqui, ó, antes, no capítulo 6.
E é justamente por isso ter acontecido pela fé em nossas vidas, nas vidas de nós que cremos agora, é que ele vai dizer com todas as letras: agora, porém, libertados do pecado. Ele diz aqui que o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, que nos condenava à perdição eterna, mas sim da graça. Então o pecado não tem mais o domínio sobre nós, não tem. O pecado não tem domínio sobre nós mais, porque nós não estamos debaixo da lei que nos condenava à morte eterna, à perdição eterna. Então ele diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. Entendeu, Tiago? Isso aqui nós ensinamos porque a Bíblia diz. Veja, produzir obras boas, é um efeito de uma pessoa que foi já justificada plenamente, completamente por Jesus Cristo. É o efeito, Tiago. É o efeito de uma justificação gratuita. Graça gratuita. O que significa quando Paulo diz graça gratuita? Ele diz graça gratuita porque eu e você não temos como pagar por algo que Deus nos deu de graça. Isso teve um preço para Jesus Cristo, foi o seu santo sangue. Agora, para nós é de graça. Eu não preciso pagar, Tiago, por meio de obras, pela salvação que Deus me dá. Então, uma coisa é você ser salvo, outra coisa é você iniciar, logo após ser plenamente salvo, sempre salvo, você produzir obras. O fruto que você produz depois de ter sido plenamente salvo é para a sua santificação. Santificação. Santificação, Tiaguinho, não é causa de salvação. É um processo fruto da santificação, da salvação em nós. É um efeito. Santificação é um efeito. É um efeito. E Paulo está deixando isso aqui claro. Claro. O fim desse processo de salvação e santificação é a vida eterna. Mas o fruto que nós produzimos, ou seja, quando iniciamos um processo de obras, produção de obras, é para a nossa santificação. A palavra que está dizendo, Romanos 6, 22. Você já meditou nesse texto aqui? Nós ensinamos isso. Nós, calvinistas, ensinamos isso aqui, de acordo com a palavra. Agora, o interessante é o versículo seguinte, o 23, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, por que o Paulo fala em termos de salário? Porque é justo que aquele que obra, aquele que produz obras, receba o pagamento por suas obras, pelo seu trabalho. Não é justo? Mas ele diz, olha, o salário do pecado é o quê? O salário do pecado é a morte. Você fez alguma coisa para merecer a morte. Você trabalhou, você operou, você produziu obras, cujo fim é a morte. Mas quando ele vai falar de quê? Ó, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito. Gratuito. Você não precisa fazer nada para receber o dom gratuito. É de graça. Você não tem como pagar pelo dom. É gratuito. Por isso que dom é gratuito. É graça. Graça gratuita. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, não em você. É dom gratuito. Não tem como você pagar. Entendeu? Então para de mentir quando você diz que nós não ensinamos santificação na nossa teologia. Para de mentir, não seja desonesto não, Tiaguinho. Seja desonesto não. Eu sei que se você ver e ouvir essas mensagens, você vai querer me refutar, mas eu espero que você tenha competência para isso. Eu espero que você tenha competência e coragem para fazê-lo. Eu estou citando a Bíblia em todo vídeo que eu abro aqui para te refutar. Eu só vi até agora, na parte do seu vídeo que eu assisti, eu só vi você citando de passagem capítulo 7 de Mateus. Só isso. No próximo vídeo nós vamos falar sobre isso aqui. Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até o final aqui, que teve coragem de assistir esse vídeo até o final. Saiba
que eu não estou aqui tentando converter você ao calvinismo, à teologia reformada, muito menos arminiana, muito menos pelagiana, pelo amor de Deus. Aí você vai perguntar, você está tentando me converter o quê? A Jesus Cristo. Eu sigo a Jesus Cristo. Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto nunca mais. Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Amém.